bem, pessoal, vamos conhecer o Museu Pelé, que abriga os principais, objetos, relíquias do nosso grande rei do futebol, o grande Pelé. Aqui no Valongo, no Centro Histórico de Santos, nesta sexta-feira, neste fim de semana, a entrada é gratuita, justamente para as pessoas homenagearem, para as pessoas conhecerem um pouquinho da história, muito da história deste grande gênio do futebol, este grande representante do Brasil, enfim, a conhecer toda a trajetória do rei Pelé. Vamos conhecer? Vamos lá comigo. Hoje o museu está cheio. Vamos ver o que a gente consegue mostrar aí para vocês aqui do Museu Pelé, que fica aqui no Centro Histórico da cidade de Santos. Logo no início aqui do museu nós temos uma loja aqui com produtos do Santos, da seleção brasileira, produtos que lembram, é claro, a trajetória do Pelé. Hoje, com a visitação gratuita, um dia após a morte do Pelé, é claro que o museu está lotado. Essa é a famosa escultura do Pelé, que fica logo na entrada do museu, que todo mundo, é claro, quer tirar uma foto aqui ao lado do nosso camisa 10. Muitas pessoas aqui conhecendo a história do nosso rei Pelé. O Pelé que nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, depois ainda na infância foi para a cidade de Bauru, onde passou a sua infância, boa parte também da sua juventude, o início da sua juventude, da sua adolescência. Depois veio para a cidade de Santos. E ele falava que ele tinha três corações, né? Já que ele nasceu em Três Corações, um coração pertencente à cidade natal, Três Corações, outro pertencente a Bauru e o principal pertencente a Santos, que projetou o Edson Arantes do Nascimento para todo o mundo. Olha só que interessante aqui, nós temos ainda aqui a caixa, né, de engraxate, que o Pelé trabalhou como engraxate. Ao fundo nós temos também uma foto da família Arantes, parece que é em Aparecida do Norte, em Aparecida, né? Tudo bem? Joia, conferindo também aqui a exposição do Pelé, exposição permanente aqui no Museu Pelé. Olha só que interessante, ainda falando aqui sobre a infância de Pelé. Vamos para o próximo aqui. Olha só que legal, Liga Bauruense de Esportes. A ligação do Edson Arantes do Nascimento já com a cidade de Bauru. Ele como jogador no dia 31 de dezembro de 1956. Nós temos um documento aqui também que mostra a inscrição do atleta como amador, né, o jogador amador na Federação Paulista de Futebol. E olha só que interessante também
o Rádio Futebol Clube da cidade de Bauru a faixa de campeão aqui em 1955. Aqui nós temos outros objetos também relacionados ao Pelé. Em agosto de 1956, Pelé assina o seu primeiro contrato. Nós temos aqui a cópia desse contrato. Olha só, com a assinatura do Pelé. 8 de abril de 1957, esse documento aqui. Mas na informação aqui, 56, o Pelé assinando o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Olha só que interessante, aqui também é muito citada a questão da pensão, né, onde residiu na Vila Belmiro o nosso querido Pelé. Aqui Pelé já no ano seguinte, campeão paulista pelo Santos em 1958. Olha só a faixa aqui de campeão paulista de 1958. O primeiro título do Pelé pelo Santos Futebol Clube. Olha só que interessante aqui o artigo do Nelson Rodrigues falando sobre o Pelé. O famoso artigo A Realeza de Pelé, do grande escritor Nelson Rodrigues. Olha só outra faixa aqui falando do artilheiro máximo do Campeonato Paulista em 1958, o Santos foi campeão, né? O primeiro título do Pelé. Aqui outra curiosidade da vida de Pelé, ele serviu também a questão do serviço militar, né? Na cidade de Praia Grande, na fortaleza de Itaipu, 6º grupo de artilharia de costa motorizado. Olha só, em 1959, o Pelé aqui servindo o exército se alistou em Praia Grande. Nós temos uma outra curiosidade aqui, que é a questão da placa do grande gol, né? A famosa placa, a placa do gol, placa em homenagem ao belo gol marcado por Pelé na vitória do Santos contra o Fluminense por 3-1 em 5 de 3 de 1961, lá no Maracanã. Olha só aqui, tem uma placa aqui, tem uma placa também no Maracanã, e a partir desse momento que o pessoal começou aos grandes gols chamar de gol de placa, né? A partir desse ato do Rei Pelé. Olha só, outra faixa aqui de campeão, 1960, do Santos Futebol Clube, ele recebendo a faixa de campeão. Olha só, o Pelé e o Ademir da Guia, tem até uma expressão aqui muito interessante, uma frase do Ademir da Guia que fala o seguinte: o Pelé, que tinha tudo, treinava mais que todos. Ademir da Guia, maior jogador da história do Palmeiras. Olha aqui uma chuteira, uma relíquia do grande Rei Pelé. Olha só a grande faixa aqui, Santos campeão do mundo. A comemoração nos vestiários aqui do título mundial do Santos Futebol Clube em 1962. Olha só que interessante aqui, nós temos o título de cidadão santista concedido ao Rei Pelé no dia 16 de agosto de 1965 pela Câmara Municipal aqui da cidade de Santos e também pelo prefeito municipal de Santos, na época, o Silvio Fernandes Lopes. E nós temos também aqui o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, olha só, confere a Edson Arantes do Nascimento, desportista, o grau de cavaleiro da mesma ordem, o decreto de 22 de julho de 1966, né, o diploma de cavaleiro da Ordem do Rio Branco. Muito bem.
bem, nós temos duas faixas aqui, o bicampeonato do Santos e o tricampeonato do Santos. 1968, depois 1969, o tricampeonato. Olha só o uniforme que era usado pelo time santista. Olha só aqui uma placa dos Correios em homenagem aos 1000 gols do Pelé, o selo comemorativo na época. Foi em 1969, essa placa ela foi expedida bem depois, né? Olha lá, 1000º gol Edson Arantes do Nascimento. E nós temos também outras lembranças do 1000º gol do grande Pelé. Os 1000 gols do Pelé, olha só o que escreveu o grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Marcar 1000 gols como Pelé é fácil, marcar um gol como Pelé é muito difícil. Escreveu o grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Nós temos aqui também a placa, né, na época, comemorando em homenagem aos 1000 gols do grande Pelé. Essa bola aqui é oficial de 1972, utilizada pelo Santos no Campeonato Brasileiro. E olha só que nós temos aqui, ó, as chuteiras, a Copa de 1970, a famosa Copa do México. Nós temos esta relíquia aqui no Museu Pelé. Muito bem, depois da conquista no México em 1970, em 1971 nós temos a despedida do Rei Pelé. Olha só, coroa e também o cetro recebidos por Pelé antes de sua despedida da seleção brasileira em São Paulo, jogo contra a Áustria no Morumbi em 11 de junho de 1971. Ele marcou o único gol do Brasil aos 33 minutos do primeiro tempo. Olha só que interessante a despedida do Pelé do time do Santos na Vila Belmiro. Ele ajoelhou, né, no meio do campo, recebeu os aplausos da torcida. E nós temos aqui, ó, o uniforme que foi utilizado na época, né, que ele utilizava na época, também a questão do meião. A informação está aqui: par de meiões feitos de algodão usados por Pelé no Santos Futebol Clube em 1973. O Pelé formou-se em Educação Física em 1974, Faculdade de Educação Física de Santos. O diploma aqui do Rei Pelé, ele que é formado também, ele é formado em Educação Física. Muito bem, aqui nós temos o uniforme do Cosmos, o Pelé que defendeu a equipe lá em Nova York, nos Estados Unidos, o Cosmos, no período de 1974 até 1977. – 1.282 gols marcados por Pelé, e nós temos aqui o certificado do Guinness Book em relação a esta marca do grande Rei Pelé. Aqui a famosa bola de ouro recebida pelo Rei Pelé, concedida pela FIFA. Olha só a emoção do Rei Pelé ao receber
a bola de ouro em 2014. Tira uma. E a última frase aqui do pai do Pelé, o Dondinho: o maior gol da minha vida eu marquei em tabelinha com Dona Celeste. Ele se chama Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Olha só, a Gazeta Esportiva 4-1, Brasil tricampeão na Copa do México de 1970. Aqui nós temos cada andar representando uma Copa do Mundo. O último andar, Suécia 1958, Inglaterra 1966 e México 1970. Vamos lá para a Suécia 1958.
aqui o resumo da trajetória do rei Pelé, números do rei. 1.282 gols, 1.367 jogos, média de 0,94 por jogo. O Santos, ele marcou 1.091 gols, na seleção brasileira 95 gols, Cosmos 65 gols, seleção do Exército 15 gols, jogos beneficentes 4 gols, Sindicato dos Atletas de São Paulo 3 gols e Seleção Paulista 9 gols, um total de 1.282 gols. Muito bem, tem uma exposição aqui no Museu Pelé muito interessante, o fotógrafo José Dias Ferreira. O Pelé sob o olhar desse grande fotógrafo da história da fotografia no Brasil. Essa primeira foto aqui de 1956, registro histórico da chegada do Pelé, chegada de Pelé ao Santos Futebol Clube. Olha ele bem garotinho. Olha só, outra grande foto aqui, o Pelé, garotinho de tudo, né? A trajetória do Pelé em fotos. Olha que foto fantástica aqui, multidão vai ao delírio para ver o rei Pelé. Olha que foto fantástica, a última aqui que vou mostrar para vocês dessa exposição, no meio do povo, apreciando as imperfeições dos outros. É o que diz a legenda aqui. Atrás, o irmão Zoca, à direita, o amigo Lala. Muito bem, isso aqui foi um pouquinho do Museu Pelé para vocês. Hoje o museu está lotado, né? Visitação gratuita, um dia após a morte do rei Pelé. Acho que vale a pena vir aqui com calma, num dia mais tranquilo e observar todas essas relíquias da carreira do grande Edson Arantes do Nascimento, nosso Pelé.